Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, vim conversar com vocês um pouquinho hoje, bater um papo aqui, falar de uma coisa muito linda e muito importante, né? Vim falar um pouquinho de Deus com vocês. Confesso que já tem algum tempo que eu queria fazer esse vídeo, mas eu não estava me sentindo pronta, né, para fazer, mas eu achei necessário fazer agora. Senti para fazer ele agora e contar para vocês um pouquinho da história, tá? Então, se você é novo ou é nova, já deixa muito like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curte e compartilha aí para ajudar o nosso canal. E eu vou também deixar meu Instagram passando aqui, tá? Para vocês. Gente, eu queria contar um pouquinho para vocês, como muita gente viu um vídeo meu um pouco mais antigo, que é eu contando sobre a gravidez de Yoná, sobre minha cirurgia, tudo que eu fiz, né? Tudo que aconteceu ali, o que eu vivi, né? A experiência que eu vivi, tanto com Deus, tanto espiritualmente, tanto fisicamente, tudo o que aconteceu. Foi um período muito difícil da minha vida. Desculpem aí. Foi um período muito difícil da minha vida, mas muito necessário. Hoje eu entendo muita coisa e com certeza um dia eu vou entender ainda mais, né, o que eu passei. Gente, eu vou contar pra vocês porque eu tive uma experiência, aconteceu algo comigo, Deus falou comigo antes de eu descobrir essa terceira gestação. Porque, gente, foi simplesmente assim um vacilo, né? Não foi simplesmente, vocês não estavam se cuidando? Porque muita gente questionou isso. Mas não foi simplesmente isso. Eu tenho pra mim muito, depois de tudo que eu passei, tudo que Deus significa pra mim, que tudo tem um propósito de Deus. Independente do que seja, se você entrega sua vida pra Deus, se você tá ali presente, você consegue sentir a presença dele, independente do momento, gente. Momentos difíceis, momentos bons, momentos ruins, e principalmente os momentos difíceis, que se você só tem a crescer e a aprender. Fácil não é, mas você só tem a crescer e a aprender com esses momentos. Pra mim não foi fácil. Claro que hoje eu estou apaixonada com meu baby que está aqui, né, gente? Pra gente, na verdade, não foi fácil. Eu vou contar pra vocês uma coisa que eu acho que eu não tinha contado antes, mas como eu falei, o bebê não foi planejado, a terceira gravidez não foi planejada. Mas, gente, a gente tava se cuidando. Sim, eu tava tomando cuidado. Mas quando as coisas têm que acontecer, não adianta. Não adianta você fazer o cuidado que tiver de ser. Que Deus acha uma forma, que Deus manda aquele e fala, não, é isso, é isso. A gente não precisa compreender naquele momento, a gente apenas precisa aceitar a vontade de Deus. Que Ele que sabe o tempo certo para tudo. Foi o que aconteceu com a gente. Eu não imaginava de forma nenhuma, era uma das últimas hipóteses que eu imaginava na minha cabeça ser mãe de 3, engravidar novamente tão logo assim. Para quem viu tanto que eu sofri na gravidez de Yoná, ficou chocado quando eu descobri que eu estava grávida novamente. Ficaram em pânico, eu tenho certeza que muita gente, não na minha vista, não pra mim, mas questionaram, falou, não acredito que ela engravidou de novo. Eu tenho quase certeza que muitas pessoas falaram isso. Eu tô julgando, gente, porque é uma coisa assim, que se eu tivesse vendo outra pessoa, eu falaria isso. Sim, eu falaria, porque foi muito sofrimento, gente. O vídeo que eu contei pra vocês não foi nem 10% do que eu vivi mesmo. Foi uma gravidez muito sofrida mesmo. Então, assim, muita gente achou que eu estaria traumatizada, né? Como muita gente da minha família tava, muita gente próxima a mim tava, ficou traumatizado porque foi muito sofrimento. Quem me viu do jeito que me viu, ali, quase desfalecida, quase prestes a partir mesmo ali, que eu cheguei em um momento que eu acho que minha mãe achou que eu ia embora mesmo, que eu ia falecer, que eu não ia sobreviver, ficaria, né? Só que Deus é muito perfeito em tudo que Ele faz, muito perfeito, gente. E depois de um tempo, né, Yoná já vai fazer 3 anos, ali com 1 ano mais ou menos, Yoná, eu comecei a controlar meu ciclo, né? Então eu evitava fazendo tabelinha e usando preservativo. Era a forma que a gente evitava e tava dando super certo. Meu ciclo era muito regular, gente. Muito, muito. Era muito assim que eu sabia
minha menstruação vai vir amanhã cedo. E vinha, sabe? Eu até ria com o John, eu tava me sentindo porque eu tava tendo o autocontrole de todo o meu corpo, eu sabia o dia que eu tava ovulando, não só pela contagem, mas eu conheci meu próprio corpo, então eu tinha noção de tudo, sabe? Então eu poderia saber essa época certa, essa época correta, tudo certinho, né? Tipo assim, na minha cabeça não poderia dar errado, eu tava com muita confiança disso. E, gente, eu acredito que umas 2 semanas antes, eu não lembro exatamente quando, de eu descobrir a gravidez, eu tive um sonho. E, gente, tem gente que acredita, tem gente que não, mas eu peço vocês que respeitem, tá? Eu acredito, porque é o que Deus já fez, já falou muito comigo, assim. Eu tive um sonho que para muitos poderia ser aleatório, mas eu senti que significava alguma coisa. Eu tive um sonho que Jesus fala, que não Jesus, né? Assim, né? Jesus fala em parábolas de alguns sonhos. E assim foi comigo. Eu senti que foi, que tinha um significado. Eu sonhei com filhotes de cachorro, né? Filhotinhos, 2 filhotinhos. E que eu havia dado banho e cuidado de 2 e colocar lá que minha missão era cuidar, dar o banhozinho deles e colocar lá. Os 2 primeiros foram muito tranquilos. Foram difíceis, eles me mordiam, ficava fazendo aquelas gracinhas de cachorro, mas foi tranquilo. Aí eu colocava lá e os cachorrinhos ficavam no chão. No terceiro, era um cachorro um pouco maior e eu comecei a dar banho nele. Só que ele começou a me morder muito. Só que no sonho eu sabia que eu tinha que dar banho nele e que eu ia conseguir dar banho. Só que eu sofri pra isso, né? Ele me mordeu. Ele me mordeu muito. Até eu conseguir terminar. Foi um sonho bem rápido, mas foi isso que eu sonhei. E nisso eu fiquei. Orei a Deus. Eu acordei, isso foi no meio da madrugada, se eu não me engano. Eu acordei assustada, né? E eu já tinha aquele sentimento dentro de mim. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Orei, fiquei alguns dias com esse sonho na cabeça. Demorei a falar com o John. Chorei e chorei, fiquei com aquela coisa assim, né? Aquela angústia. E até errado, porque eu não poderia ficar tão preocupada, porque é uma coisa vinda de Deus, gente, a gente, né, tem que aceitar, a gente aceita de bom grado. Mas como eu sou pecadora, igual todo mundo, eu fiquei insegura, fiquei com o coração apertado, né? E falei, oh meu Deus, o que vai acontecer, Senhor? O que vai ser? O que o Senhor tem pra mim, Pai? Aí depois que eu pensei muito e falei assim, Senhor, recebo. Depois que eu falei, eu imaginei comigo mesma, gente, eu tô sendo ingrata. Eu tô sendo ingrata, tô sendo mal agradecida. Tudo que eu já vivi, Deus me preparou pra suportar o que eu tiver de suportar e o que eu tiver de passar, o que Ele tem pra mim. Eu quero viver o que Ele tem pra mim. Quando eu me entreguei e falei, Senhor, eu vou ver o que o Senhor tem pra mim. Não o que eu penso, o que o Senhor quer pra minha vida. Eu acalmei mais o coração, Deus libertou aquela angústia que tava. Eu até comentei com a mãe, eu falei, mãe, eu tive um sonho e eu acredito que Deus tem alguma coisa pra mim e vai acontecer alguma coisa. Eu só não sei o que vai acontecer. Gente, eu confesso de verdade pra vocês que eu cheguei a imaginar que poderia ser isso. Só que depois eu duvidei de mim mesma, porque eu falei, não, a gente tá cuidando. A gente tava tomando todo cuidado. Gente, foi um vacilo mínimo. Assim, foi um vacilo mínimo que, tipo assim, quem é casal, quem é casado vai me entender. Sabe aquele começo, assim... eu não sei nem se eu posso falar a palavra aqui no YouTube, gente. O começo, quando você tá com seu esposo e tal, só aquele comecinho, sabe? Depois usamos preservativo normal. Só precisou disso. E nem tava no dia da minha ovulação, pra vocês terem ideia. Por isso que eu tenho tanta certeza do dia. Eu sei o dia, sabe? E eu falei, só pode ter sido esse dia. Não tem outro dia. Não tem. Foi esse dia. E é porque era pra ser. Quando eu descobri, quando minha menstruação era pra vir, eu tava com alguns sintomas parecidos, mas eram sintomas que quase que normalmente eu sentia. A única coisa diferente que eu senti foi que meus seios ficaram muito doloridos. Falei, é dia de vir amanhã. Falhou um dia, gente.
Quando ela não veio de manhã e não veio, eu falei, se fosse por mim eu já tinha feito. No outro dia cedo, né? Atrasou um dia. No outro dia eu já teria feito. Só que aí John ficou falando, deixa de ser boba, Luli, você é paranoica demais. Espera. Ele chegou a falar isso comigo, que eu tava ficando doida e tal, que era cisma na minha cabeça. Gente, só que eu já estava imaginando. E aí, pra mim, as coisas começaram a ligar. Eu falei assim, um sonho que eu tive. Deus estava me preparando e consolando meu coração. E ele já vinha me preparando desde antes, gente, em questão disso. Porque eu cheguei a falar com o John, de um de nós dois ligar, ou eu ou ele fazer a ligação. Antes de eu descobrir que eu tava grávida, a gente já planejava, já pensava nisso. Eu cheguei a falar com ele assim, John, que você acha? Você acha melhor a gente esperar mais uns anos e pra ver se a gente vai querer outro filho? Que até princípio a gente não. A gente, era a última hipótese. John ainda ficou mais traumatizado que eu do que a minha gestação. Deus é tão perfeito que ele acalmou meu coração a respeito de tudo que eu passei, porque eu sei que era pra mim passar. Eu sei que era aquilo que era pra mim viver e pra mim aprender, entendeu? Tipo assim, eu sei que eu sofri, mas eu sei o quanto Deus estava ali comigo, gente. Eu nunca senti tanta presença de Deus igual eu senti naqueles dias que eu tava mais ali debilitada, sabe? Foi os dias que eu mais senti Deus na minha vida. E o que Deus me ensinou a ter a paciência, um pouco de paciência para me esperar o tempo dele, que não era aquele momento que ele tinha para mim, não, que eu precisava me render por completo a ele. E eu, quando atrasou, um dia depois que atrasou, gente, tipo assim, eu vou contar uma coisa pra vocês, assim, bem... Tô abrindo meu coração mesmo, gente, eu peço muito vocês que entendam. Eu e ele tivemos uma briga, né? Foi bem no segundo dia de atraso. Tivemos uma briga, como todo casal, né? Raramente eu mais John discute uma briga, porque John é muito tranquilo. E graças a Deus. Só que esse dia a gente teve uma briga, né? Bem complicada a briga e tal, teve choro e tal, né? Aí eu peguei, decidi ir pra casa da minha mãe, né? Já era de noite nesse dia. Já era à noite. Não foi por causa disso, porque na hora a gente não pensou nisso, né? Eu peguei minha bicicleta e fui pra casa da minha mãe. Só tava eu e mãe, Luiz não tava. Luiz tava pra casa do pai dele, né, no dia. Peguei eu lá e subi. Só que no meio da estrada eu não consegui subir. Eu comecei a sentir uma dor muito forte de lá da barriga, né? E parei a bicicleta e fiquei sentindo essa dor. Liguei pra mãe e falei, mãe, eu tô passando mal aqui na estrada, não tem como a senhora vir me buscar? Aí ela pegou e pediu meu irmão foi me encontrar, todo mundo ficou desesperado, preocupado comigo, que dor é essa, todo mundo achou que poderia ser até dos rins novamente, né? Era uma dor, gente, eu tinha uma dor de lado, acho que poderia ser até um sinal. E minha mãe mandou me buscar, fui pra casa dela, né? E na ida, indo pra casa da minha mãe, eu pedi meu irmão, falei assim, graças a Deus, ele é uma pessoa muito tranquila, né? Ele não questionou nada, ele me ajudou, ele é a esposa dele. Na hora ali eu tava muito nervosa, né? Chorosa e tal. Eu falei assim, Hudson, passa na farmácia, por favor. Ele falou, o que você tá precisando? Eu compro pra você. Ele mostrou todo cuidado, né? Não deixou eu descer. Falou assim, eu falei, é um teste. Ele não me perguntou nada, ele simplesmente comprou e me entregou e não falou nada. Aí ele só falou assim, vocês brigaram por causa disso? Porque todo mundo já imaginou, eu ir pra casa de mãe uma hora daquela, né? Falei, não, só isso também, ele não me questionou, minha mãe também não me perguntou o que tinha acontecido, acho que ela imaginou, é raro isso acontecer, nunca aconteceu assim, né? Foi bobagem de momento ali que eu fiquei nervosa e discussão. E eu fiz ali mesmo o teste na casa de mãe, não contei pra ela, só meu irmão sabia. E aí deu positivo nesse meio dessa confusão aí, que deu positivo. Eu não dormi de noite, eu passei a noite em claro, até mesmo porque eu tive a notícia que minha irmã, né, tava com a avó dela internada no hospital e ela tava em um estado muito crítico e eu peguei e dormi na casa de mãe, né, acabei ficando lá e no outro dia de manhã eu dei um jeitinho de ligar pra John e falei que eu precisava conversar com ele, ele já me atendeu com aquela,
né? Ela dormiu fora, algo aconteceu. O que é que foi? Talvez ela imaginou que eu queria só reconciliar ou tentar conversar, né? Mas aí foi a hora que... Aí a gente acabou descobrindo que a avó da minha amiga tinha falecido. Aí eu fiquei lá pra poder, né, dar um consolo, dar um conforto a ela, porque era uma pessoa muito especial, eu gostava demais. E não é, ela, igual eu falei pra vocês, ela não é amiga, ela é uma irmã. É uma irmã mesmo, porque foi ela que me ajudou a cuidar de mim, né? Quando eu tava debilitada, deitada na cama, quando eu tava grávida de Ioná. E ela olhou Ioná várias vezes também, pra minha mãe me levar pro hospital. Então, é uma irmãzona ali que amparou nós qualquer hora que fosse, né? E eu não preciso, na verdade, o Major não chegou nem a ter aquela reconciliação assim, ai, desculpa, me perdoa, nem nada disso, não. Ele chegou lá, eu falei que eu precisava conversar com ele. Ele falou, fala o que que é. Aí ele me pressionou. Eu vi que ele não queria entrar pra casa da minha mãe, ele tava estressado na hora, né? Que ele achou que era só drama ou algo do tipo. Aí eu peguei e falei com ele. Na hora que eu falei, ele ficou espantado, assim, em choque, em estado de choque, mas agiu naturalmente, que já é muito bom nisso, né? Entrou pra casa de mãe e tal, e a gente ficou de boa e veio embora. Quando a gente veio embora, que a gente conversou. Aí ele ficou alguns dias, assim, em estado de choque, meio que em pânico. Não, ele não é do tipo que demonstra muitas emoções, né? Mas eu percebi nele que ele ficou em estado de choque até comigo, assim, sem acreditar, porque realmente na nossa cabeça não poderia ter acontecido, né? Não era, não tinha como ter acontecido, porque a gente realmente estava se cuidando. Só que eu fiquei bem mexida mesmo com isso. Fiquei uma semana chorando, assim, quase todos os dias, para poder entender o que Jesus tinha me falado, o que era para ser. Aí eu pensava no sonho, orei a Deus, entreguei a Deus, pedi a Deus para tirar aquela angústia do meu coração, né? Aquela preocupação. E que se Deus já tinha me dado 2, e foram 2 que eu passei dificuldades na gestação, desse eu tenho certeza que Deus ia me dar forças, ia me amparar para me poder cuidar da mesma forma que eu amo os meus filhos, né, gente? Quem não ama? Qual mãe que não ama e não quer o melhor para os filhos? E eu demorei ainda, acho que mais de uma semana, quase 10 dias para contar para minha mãe, para contar para minha família. Eu sabia que minha mãe não ia ter uma reação boa. Minha mãe é do tipo muito cuidadosa, gente. Não é porque ela não queria outro neto, não foi por isso. Mas foi porque ela foi a pessoa que teve mais presença na minha vida quando eu tava grávida de Joná. Quem cuidava de mim era ela, então ela parou a vida dela, né, pra cuidar de mim na época e pra cuidar de Joná quando eu operei. Então ela sofreu demais, demais. Ela cuidou de Joná como filha, né? E ela sofreu, gente, ela sofreu demais. Eu tenho certeza que minha mãe sofreu assim, sem explicação, né? Ela me via naquele estado, com Ioná novinha, Luiz, né? John precisava ir pro estágio. Então, foi muito difícil. Eu imagino, eu senti que eu saberia que ia ser difícil pra ela poder aceitar. A gente ficou 3 dias, ela sem conseguir conversar comigo, que ela tinha ficado revoltada comigo. Aceitou e falou comigo, me pediu desculpa e falou, seu filho, me perdoa. Mas eu tenho todo aquele sofrimento ainda na minha mente, todo aquele sofrimento ainda no meu coração. Me ajuda a orar e pedir a Deus pra Deus acalmar o coração, né? Pra aquele sofrimento. E foi o que a gente fez, começou a orar. E graças a Deus, né? Ela, como sempre, é a pessoa que mais me ampara e que mais me estende a mão na hora que eu preciso. É minha mãe, que é minha melhor amiga, assim, né? Que me ajuda quando eu preciso, que me conhece, né? Que a gente conversa horas no telefone. E, gente, é o que eu tenho pra falar com vocês. Foi muito difícil, sim. Talvez para algumas pessoas que tá falando, eu posso imaginar assim, nossa,
Você tá assim por causa de uma gestação, mas um filho, não, gente, não é. Eu já amo tanto esse pecinha que tá aqui. Eu sei que ele veio pra completar nossa família. Eu sei que tem um propósito de Deus no meio disso tudo. Acredito muito na vontade do meu Deus e aceito. A gente já tá assim, incondicionalmente feliz. Eu já não me imagino mais minha vida sem ele. Já incluímos ele em tudo, sabe? Assim, planejamos, sonhamos com ele, com a gente aqui, como vai ser. Eu sei que fácil não vai ser. Mas Deus já me provou que eu vou cuidar dos meus filhos, vou criar, vou amparar, vou amar eu e John, que ele é um ótimo pai. E foi isso, gente. Não achei que eu ia chorar desse jeito, mas eu quis contar pra vocês, porque foi assim, no vídeo da gravidez eu contei muito em pequenas partes, né, assim, como foi a descoberta. Mas por trás daquela descoberta foi um turbilhão de emoções, assim, foi bem complicado mesmo, ficamos em estado de choque. Mas Deus não deixa de ser maravilhoso e perfeito e nos amparar e nos consolar em todos os momentos, né? Mesmo tendo a pandemia, mesmo com toda a dificuldade que estamos vivendo, Deus tem cuidado de nós da mesma forma. A gente apenas tem que confiar e tentar compreender o tempo dele, o momento dele, o que ele quer para a vida da gente, né, gente? Essa é a palavra que eu tenho para falar com vocês, tá? Eu falo com vocês que eu tenho para dizer para vocês que esperem no tempo de Deus, gente, tenha paciência. Às vezes a gente quer uma coisa muito e não é aquele momento que Deus tem para você. Ora, entrega, peça permissão. Será que é o momento mesmo? Deus vai te mostrar se é. E se algo acontecer igual aconteceu com a gente, que não era esperado, paciência, que Deus tem um propósito para sua vida, Deus tem um propósito para você. Algum sentido aquilo tem e você vai descobrir um dia. Deus vai te mostrar um dia por que você precisou viver isso ou por que aquilo aconteceu naquele momento, sabe? Isso é o que eu tenho para falar com vocês hoje. É um aprendizado lindo e muito de Deus, gente. É o que eu sinto, assim, muito de Deus na minha vida. Espero que vocês tenham sentido um pouquinho do amor de Deus aí, tá? Fiz esse vídeo também para poder inspirar vocês a ficarem mais próximos de Deus, principalmente agora nesse momento difícil que a gente ainda está passando, né, gente? Porque não deixa de não ter acontecido tantas coisas que nos magoaram, nos deixaram tristes, depressivas, ansiosos por estar dentro de casa. Então, gente, se apegue a ele, se entregue, sabe? Porque ele é tudo na nossa vida, tá, gente? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muito like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom, gente? Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!